Tá? Então vem cá, Leonardo Moraes! Aê. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que tá essa animação aí, esse horário? Hã? Tá de olho, né? Vai experimentar um hambúrguer hoje? Quem comeu um hambúrguer ontem aí? Aí, ó. Hambúrguer é vida, né, pessoal? Um alimento muito fácil da gente conseguir introduzir aí nos nossos cardápios, nos nossos buffets. E eu vou falar hoje um pouco sobre a dificuldade que a gente tem de mão de obra especializada dentro da nossa operação, dentro do nosso setor gastronômico, né? E eu vou falar, né, hoje eu tenho dois tipos de segmentos, né? A gente trabalha com a indústria alimentícia e também no buffet. Então, eu sinto as mesmas dores que vocês sentem. Então, a gente vai passar um pouquinho. House, coloca para mim, por gentileza, aqui no PowerPoint. Opa, já estava. Vamos voltar. Então, pessoal, basicamente, esse trambolho aqui, essa caixa, tá parecendo aquele cara lá do Will Smith, da Procura da Felicidade, que vai com uma caixa para cima e para baixo. Mas eu já vou explicar para vocês. Essa caixa eu não fabrico ela, tá? Isso daqui foi uma novidade que eu quis trazer para vocês, para poder pensar sobre a otimização da mão de obra dentro do buffet de vocês, dentro da operação, dentro do serviço. Mais para frente eu falo dela, tá? Bom, basicamente, eu vou passar alguns pontos de estratégias para que a gente consiga manter essa qualidade e diminuir a mão de obra. Então, primeiramente vocês, né, prazer, Leonardo, me chamo Leonardo Moraes, sou da região de Campinas, aqui próximo, né, 1 horinha mais ou menos de Barueri, de São Paulo. Tenho 28 anos, sou apaixonado, assim como vocês, por gastronomia, sou formado em gastronomia, é minha paixão, eu amo uma palavra chamada hospitalidade, né? A hospitalidade é uma das palavras mais bonitas do nosso setor. E eu tive algumas outras experiências, né, em administração de empresas, viajei o mundo, trabalhando em restaurantes, só que a vida, ela me foi colocando para outros lugares, foi abrindo outras portas. Essas portas relacionadas à produção de alimentos, a buffet, e eu vou falar um pouquinho mais para frente também sobre esses dois pontos. Bom, aqui são as minhas experiências dentro do setor gastronômico. Esse daqui foi o primeiro restaurante, não o primeiro, mas foi o último restaurante que eu trabalhei antes de virar empresário, antes de empreender no setor. Esse aqui é um restaurante chamado Villa René Lalique, na França, onde eu tive a oportunidade de chegar como chefe de partida de um restaurante super estrelado, Michelin. Na época o restaurante tinha 2 estrelas, hoje já deve ter 3 estrelas. E basicamente, pessoal, era coisa de filme, assim, sabe? Sabe Chef's Table, quando você assistia e, cara, aquela coisa linda de entrar na cozinha, dos processos, da operação, era basicamente isso. Esse restaurante, ele ficava situado numa cidade, pessoal, de 800 habitantes. Porém, o menu degustação deles custava, na época, 400 euros. Sem bebida, sem a água, sem um cafezinho, sem nada. 400 euros para você sentar e passar 3 a 4 horas comendo, desfrutando dessa experiência. Para vocês terem uma noção, dentro da mão de obra da nossa cozinha, da nossa equipe, nós éramos em 25 profissionais. Cozinheiros, maître, sommelier, aonde a gente atendia no máximo 50 pessoas por dia, tá? Então imagina o preparo, era como se fosse um profissional para cada 2 comensais, né? E as listas de esperas, assim, absurda, muito grande, durante 5, 6 meses, 1 ano já teve, e gente de tudo quanto é lugar do mundo ia para desfrutar da gastronomia, né? Um restaurante de cozinha molecular, um restaurante que trazia uma fusão de outras cozinhas, de outras influências. Só que isso daqui não era rentável, né? Eu tive a oportunidade de conversar muito com o meu chefe de cozinha, né? Jean-Georges Klein, o nome do cidadão, e ele me falava, Léo, o restaurante não é rentável, o restaurante, na última margem ali da DRE, o restaurante era sempre no vermelho. Isso ficou na minha cabeça, pô, por quê? Será que é cultural? Será que... E ao decorrer do tempo, eu fui descobrindo que outros restaurantes estrelados na França, na Europa e até mesmo no nosso país, no Brasil, eles fecham essa margem no vermelho. Porém, eles têm outras operações que conseguem custear
o restaurante principal. Porque aqui a gente está falando de experiência, pessoal. Aqui a gente está falando de gastronomia, de alta gastronomia, de levar realmente essa experiência para dentro da alimentação. Só que fechava no vermelho. Eu acho que ninguém aqui quer fechar um negócio no vermelho. Então, quando eu morei na França durante um ano, 2020 mais ou menos, isso ficava na minha cabeça. Pô, vou retornar para o Brasil, e vou montar um restaurante. Cheguei em 2020, comecinho de 2020, estava muito motivado. Pô, se participasse de um evento, sei lá, um Masterchef, ia acabar me dando muito bem, porque sabe quando você entra com aquela motivação, com aquela empolgação de fazer as coisas acontecer? Só que aí veio a pandemia, né? Essa pandemia, tanto para mim quanto para todo mundo que está aqui, afetou. Eu não tinha negócio na época, mas eu estava com muita motivação para realmente empreender no segmento de gastronomia, de ter de ter 2 restaurantes, de ser workaholic. Na França, a gente trabalhava 15 horas por dia praticamente. E assim, sabe, numa leveza, numa alegria das coisas acontecendo. Voltei para o Brasil, falei, agora eu vou empreender no segmento de restaurante, né? Vou montar, vou colocar aquilo que eu aprendi a fazer. E veio a pandemia. Logo em sequência, eu moro em Campinas, tem uma cidade do lado chamada Montemor, que é uma cidade pequena, de 60 mil habitantes, e por uma informação, por uma visão de mercado, eu saí para comprar um churrasco no meio da pandemia para poder fazer com a minha família. Eu estava buscando uns cortes mais diferentes, né, um T-bone, um porterhouse, algo do tipo, e eu fui para essa cidade procurar se eu conseguia encontrar esse tipo de mercadoria. Procurei em 1, em 2, em 3 açougues e não consegui encontrá-lo. E no açougue que todo mundo me indicou nessa cidade, o proprietário que já estava lá há mais de 30 anos, sabe aquela coisa passada de geração para geração, de família para família? Ele estava sentado na porta, isso no meio da pandemia, no auge da pandemia, cortando a unha do pé. E depois ele foi para dentro do balcão, quis me atender na hora, eu já, cara, obrigado, não encontrei. E aí me veio essa ideia de montar um segmento, né, voltado ao varejo de carnes, que era uma boutique de carnes. Aqui foi quando a gente iniciou as obras, né, isso em 2020, no auge da pandemia. O porquê que eu montei um açougue? Porque justamente era um serviço essencial, onde o lockdown, eu não precisava fechar durante esse lockdown. E já ia também acalmar um pouco da ansiedade, eu já tinha encontrado uma oportunidade no mercado, e graças a Deus eu fui muito feliz com esse empreendimento. Durante 4 anos a gente vinha crescendo, mês a mês, fazendo um trabalho onde eu aprendi um pouco a agregar valor, né, na parte da gastronomia, na parte do atendimento, que eu aprendi na França. Só que o que ficava na minha cabeça era como que eu consigo dobrar, na época era somente dobrar o faturamento, sendo que hoje essa operação me custa muito. Custa no sentido de tempo, no sentido de esforço, dentro de uma cidade pequena. A única opção era montar em uma outra região, montar numa cidade vizinha, montar num outro caminho, mas eu não estava muito contente com esse tipo de segmento. Por quê? Eu tinha 6 funcionários, onde 5 eram balconistas de atendimento e 1 era o açougueiro, a mão de obra especializada que eu tanto precisava para fazer desossa, para fazer rendimento de carcaça, para manipular a carne do jeito que ela precisa ser manipulada. Porque não é a manipulação que a gente faz hoje dentro do buffet, dentro de um restaurante, é totalmente diferente da manipulação dentro de uma operação de frigorífico, de açougue. Então a gente precisa ter esse profissional especializado. E sempre é uma dificuldade encontrar bons padeiros, bons açougueiros, bons garçons. As pessoas não nascem querendo fazer isso, né? E aí eu fazendo uma análise depois de 4 anos já de operação de casas de carne, eu fui fazer uma análise nos números, nos produtos, porque aquilo sempre me instigava a querer crescer, querer aumentar faturamento, querer ser relevante dentro do meu segmento, dentro do meu mercado. E o que aconteceu? Eu olhei, aquela coisa de Pareto, né, 80-20, eu olhei que um produto dentro dos meus 300 tipos de produtos que eu tinha dentro de um açougue, porque lá era uma boutique, então eu tinha desde roupa, avental, chapéu, espátula, produtos de caixa,
a gente tinha uns 300 SKUs. E o que me dava uma maior rentabilidade num custo menor era a produção de hambúrgueres, que a gente já tinha alguns clientes que a gente direcionava esses hambúrgueres, algumas hamburguerias da cidade, alguns clientes finais mesmo, que chegava lá para consumir o kit hambúrguer. E a gente começou a ficar conhecido na região. Eu, na verdade, comecei a ficar conhecido na região como o menino do hambúrguer. Pô, você já foi lá na do chefe, no menino do hambúrguer? Vai lá, pega, todo último dia ele faz uma promoção e tudo mais, hambúrguer de boa qualidade. E eu comecei a enxergar que, dentro da minha operação, o meu açougueiro, que na época recebia R$4.000, era muito difícil de trabalhar, era muito difícil de convencer, né, das operações, das obrigações para fazer no dia a dia, aquela pessoa fechada, aquela pessoa cabeça dura, né? Eu via que o menino que eu pagava R$1.800 para atender, ele fazia o blend, fazia o hambúrguer padronizado, e eu consegui ver uma oportunidade de mercado para poder industrializar isso, focar em maquinário e expandir o negócio. E aí que eu vou para a minha empresa atual hoje, que é a DC, que nada mais é do que uma abreviação da do chefe, tá? A do chefe, pessoal, só um parêntese, ela significa do chefe, tá? Então, tem a ver comigo, tem a ver com a minha formação de mais de 10 anos dentro da gastronomia e pela minha formação do francês, né, da especialização na França, veio essa tradução. A DC Distribuidora de Blends, ela surgiu muito forte, aonde o meu foco principal era expandir e crescer, né? Acho que todo mundo aqui, mas de não ficar dependendo de uma mão de obra especializada. Então eu investi em maquinários, eu investi em processos. E hoje, com os mesmos 5 funcionários que eu tinha na época, eu consigo fazer hoje 6.000 hambúrgueres por hora, a gente triplicou o faturamento da Casas de Carne em menos de um ano. Então, assim, é um segmento que tem me causado bastante emoção, bastante felicidade. Mas, entrando nesse parêntese, aqui na França, para o garçom atender vocês dentro de um restaurante de 3 estrelas Michelin, ele tem que estudar 5 anos para poder ir lá e abrir uma garrafa de vinho, para poder fazer um balé dentro do serviço. Na nossa mão de obra especializada aqui no Brasil, era muito difícil de conseguir um açougueiro, um padeiro, talvez um maître, né? E dentro da distribuidora de blends eu encontrei uma oportunidade, industrializei e hoje a gente vende para mais de 15 cidades na região de Campinas. Até o meio do ano a gente vai estar em todo o Brasil com um selo de inspeção chamado CISB, né? Que é um selo muito importante para essa manipulação de frigoríficos. Hoje a gente produz na média de umas 20 a 22 toneladas por mês de carne com uma produção com apenas 5 pessoas dentro da produção. E máquinas rodando, processos bem executados. Então essa foi a maneira que eu encontrei de poder crescer e ter essa relevância dentro do meu segmento. Bom, e o que é importante relacionado a isso? Eu falei que eu também tenho outra empresa, certo? Que é a Show de Pizzaiolos. A Show de Pizzaiolos é um buffet, né? É um buffet onde eu sou especialista em fazer rodízios de pizza a domicílio para casamentos, para corporativos, e por aí vai. E o que é estabelecer boas parcerias comerciais? É o que a Delicatese faz comigo, é o que a Mari confia em mim, é o que a Mari dá oportunidade para a gente fazer. Dentro da do chefe, imagina só, você que tem um buffet, vou dar um exemplo da Delicatese. A Delicatese toda semana pega de 1.000 a 2.000 hambúrgueres, mas não é um hambúrguer desse tamanho, é um hambúrguer desse tamanho, são os mini hambúrgueres. Imagina dentro da operação dela, da mão de obra dela, para poder manipular isso daí, para poder enrolar, para poder congelar e depois finalizar. É mais fácil encontrar um parceiro que faça esse serviço, otimize a mão de obra dela e entregue a qualidade. E é o caso do que ela compra de nós, da do chefe, que está lá fora, tá? Da Show de Pizzaiolo, uma outra coisa. O que precisa para... A Delicatese, ela não precisa ser formada, ela não precisa saber executar a melhor pizza napolitana do Brasil, ela não precisa ter a farinha 00, importada da Itália, o forno que chega a 350 graus, a mão de obra especializada para abrir a massa, para rodar a massa. Não, ela precisa encontrar parceiros que façam isso e que agreguem no valor para ela, né? Então, essas duas empresas a gente oferece para a Delicatese, para a Mari. Na Show de Pizzaiolo, a gente fica de trás. Eu levo a minha equipe, levo minha produção,
A gente já chegou a fazer 1.500 pizzas para ela num evento da Hípica, uma quantidade absurda. E assim, a operação dela servindo, o nome dela sendo falado, e a gente ali trabalhando, fazendo. Isso que é a parceria, ganha-ganha. Então, basicamente é essa visão que eu gostaria de apresentar para vocês. E dentro do mercado nosso, a gente consegue ver que realmente não está fácil. Eu acho que todo segmento, a questão da mão de obra, ela está escassa e cada vez a gente tem que pensar na tendência futura, né? Eu nem vou me falar sobre gerações e tudo mais, que também já é um outro parâmetro. Mas a gente tem que pensar, tem que inovar para que a gente consiga atender hoje as demandas dos nossos clientes com redução e com uma segurança dessa mão de obra. Então eu trouxe aqui para vocês essa caixinha, né? Como eu falei, eu não fabrico essa caixa, tá, pessoal? Essa caixa é somente uma ideia que eu tive, aonde eu já levei para alguns eventos. Ela se comporta como se fosse um lounge, como se fosse um stand. Imagina só que você tem uma área muito grande dentro do seu evento, que o seu cliente, né, acabou contratando. Essa caixa, ela fica em determinadas estações, determinados pontos estratégicos. Pode colocar um banner atrás, fazer uma comunicação visual, aonde o cliente ele vai chegar, vai retirar e vai levar, que é o significado grab and go, né? Pegue e leve. Então, isso é para o meu mercado, para o hambúrguer que eu faço, mas para vocês podem visualizar esse tipo de... É simples, é uma inovação simples que vocês conseguem colocar em outros tipos de alimentos. Talvez pizza, talvez coxinha, talvez salgado. E isso daqui funciona muito na madrugada, nas comidas da madrugada. A gente pensa que às vezes, eu pelo menos que forneço o hambúrguer, e eu já tive a oportunidade de ir para alguns eventos com a Mari. Vou dar o exemplo do Neymar que a gente fez lá em Mangaratiba. A Mari falou, Léo, é para 200 pessoas a festa. Eu quero 1.000 hambúrgueres. Caraca, Mari, 1.000 hambúrgueres? Eu só não falei para ela porque eu sou educado, mas eu falei, pô, a Mari tá doida, tá maluca, vai sobrar. Por quê? O pessoal começou o evento, era 10 horas da manhã. 11 horas já tinha gente comendo, já tinha gente, né, fazendo welcome drink e tudo mais. E eu só ia entrar meia-noite com pizza e com hambúrguer. Eu falei, Mário, o pessoal, pô, tá todo mundo cheio, ninguém vai querer comer salmão, filé mignon, os caras já vão estar comendo isso daí. Não, leva que vai dar certo. E realmente, deu na risca, porque é um serviço que ele é informal, ele é um serviço que todo mundo gosta. Então vocês viram ontem, na hora que a gente liberou o hambúrguer, foi a primeira coisa que acabou, em menos de 15 minutos. Foram 200 hambúrgueres em menos de 15 minutos. E você consegue agregar ticket médio. Às vezes no orçamento de vocês, né, pô, vai fechar ali com o cliente a ilha gastronômica, o serviço volante, a ilha de doce, coloca uma comida da madrugada, aonde em determinado momento da festa, o que vocês vão fazer? Vão deixar essas caixas espalhadas, vão tirar um peso da sua equipe de garçom, vai levar, talvez, dispensar esse garçom, reduzindo mão de obra dele, reduzindo o tempo dele de festa. Ou você pode direcionar essa equipe para ir ajudando outras partes do evento, talvez finalização, carregar caminhão e por aí vai. Então essa é uma ideia. Aqui, a princípio, é uma caixa de metal, tá? Eu gastei R$1.000 para fazer ela, já personalizada. Embaixo, ela teria aquelas chapas térmicas de 50 graus a 80 graus, que paga mais R$200, pluga na tomada e mantém a temperatura do hambúrguer. O hambúrguer, pessoal, ele fica quente, tá? Ele fica quente, embalado em papel laminado, um serviço muito prático, muito econômico e de muita rentabilidade para vocês. Então vocês não precisam fazer tudo, vocês precisam saber, que nem a Mari fala. Aliás, que nem o Thiago falou, vocês não precisam do como, né? É quem. Quem consegue te ajudar a fazer isso, quem consegue te levar para um próximo degrau, para um próximo nível. E às vezes é uma inovação tão simples, que sai pouco do bolso e agrega muito valor dentro da festa dos seus clientes. Bom, eu tenho um hambúrguer aqui, alguém quer experimentar? Você, né? Solange ficou... ficou com muita vontade. Obrigada, tá? Ó, veja aí, faz um depoimento para a gente, experimenta. Pessoal, então basicamente é isso, vai ter mais hambúrgueres lá dentro do Coffee Break agora.
Aqui eu tenho mais alguns, depois quem quiser vir aqui retirar, ver como é que funciona a caixa, depois a gente está com o stand lá. Vai ser um prazer receber vocês, conhecer um pouco da história e no que eu puder agregar. Vamos lá. Olha lá, mordidas ao vivo, hein? Aí, ó. Boa tarde. Boa tarde. O que você vende a unidade? A unidade do hambúrguer é que assim, eu fabrico a carne, eu não faço o hambúrguer, entendeu? A carne a gente fabrica e otimiza a mão de obra, porque foi como eu falei, imagina dentro de um evento pequeno, igual do Neymar, de 200 pessoas. Ela pediu 1000 hambúrgueres, imagina a cozinha separando 1000 hambúrgueres de 50 gramas, pesando, enrolando, temperando. Isso não tem escala, isso demanda muita mão de obra, perde tempo e perde efetividade. Então ela terceiriza esse serviço para a gente. E a Mari foi uma das grandes propulsoras para que nós entrássemos de cabeça nessa questão de fabricação e de industrialização. Mas hoje um hambúrguer ele tem um custo muito baixo. A gente está falando de centavos numa carne de boa qualidade, de 50 gramas. Quanto menor a gramatura, melhor o CMV de vocês, né? Então, normalmente o pessoal trabalha com 50 gramas. O pão, centavos também, questão de 50 centavos a R$1, dependendo da qualidade. Pão, carne e queijo e uma maionese. Fechou, embalou, isso daí você consegue vender na realidade, que seja R$20, vamos supor, por pessoa. E aí você soma na quantidade do buffet das pessoas que vão, né? Então, é muito rentável esse tipo de serviço, baixo custo. Nada. Boa noite. Boa noite. Eu queria te perguntar algumas dúvidas. Você vende a carne separada e o pão também, né? Porque a gente precisa ter um fornecedor de pão. E você consegue fazer a gramatura que a gente precisa? Isso, a gente tem... O que a gente está destacando hoje no mercado é justamente sair daqueles produtos que você encontra no atacadão. 56 gramas, um hambúrguer de péssima qualidade, ultra congelado, com um monte de coisa misturada, farinha, temperos que acaba pesando, água. Então, o que a gente faz é somente carne e gordura. E a personalização do seu hambúrguer, praticamente.